Boa noite. O Marítimo enfrenta uma crise de resultados que ditou a mudança de treinador. Em contraponto, o clube acaba de receber uma boa notícia. O Governo prepara-se para assinar um acordo de 20 milhões de euros para o pagamento das obras do antigo Estádio dos Barreiros, agora Estádio do Marítimo. É nosso convidado, Carlos Pereira, Presidente do Marítimo. Muito boa noite, Sr. Presidente. Como é que vai ser este contrato, o programa de 20 milhões de euros com o Governo Regional da Madeira? Boa noite. É um contrato normal como tantos outros, ou diria que é repor um contrato que foi assinado em 2010, ou seja, o contrato de 258/2010 que está feito, foi aprovado, tem um visto prévio, a única infraestrutura da região autónoma da Madeira que teve um visto prévio do Tribunal de Contas. Portanto, não é nada que seja uma imaginação. Porquê? Este contrato foi suspenso, como todos nós nos lembramos, do célebre crise financeira do PAEF, que veio a suspender este contrato por força da dificuldade financeira que existia à data. Mas sendo que este contrato é o único contrato da região autónoma da Madeira que tem um visto prévio, também assinado, não é assinado pelo Presidente, ou aliás, também é assinado pelo Presidente do Marítimo, mas aqui tenho a lista das pessoas que subscreveram este contrato e o acordo de pagamento, que é o Dr. Alberto João, é o Dr. Garcês, é o Jaime Freitas, sou eu, é a Zagop e a Tecnovia. Portanto, contrato com uma lisura e uma transparência que não deve merecer qualquer reparo. E mais, se isto não bastasse o visto do Tribunal de Contas, como se isto não bastasse também, os pagamentos têm sido efetuados por conta e não é mais nem menos do que repor este contrato, também um contrato que garante às empresas construtoras receber aquilo que lhes é devido, ao Marítimo receber aquilo que também lhe é devido face aos adiantamentos e os financiamentos que o Marítimo tem feito para que a obra hoje esteja utilizável. Portanto, o Marítimo não vai receber estes 20 milhões todos de uma vez? É evidente que não. O Marítimo pode vir a receber, fruto da negociação, da sua capacidade de negociação com a banca, para ser pago ao longo entre os 5 e os 10 anos, que decorrerá de uma negociação, aliás, como o cronograma financeiro deste contrato já previa. É só adaptá-lo à data. Aliás, deixe que lhe diga de outra forma. Acho que não é justo até as críticas que têm sido feitas e só faz críticas a este contrato quem na sua vida privada costuma não pagar aquilo que deve. E a mim preocupa-me muito que pessoas com responsabilidades ou com ambição política de futuro já começaram a pôr em causa um pagamento de um contrato que estava formalizado, que estava acordado e que deveria ser pago. Quais foram as críticas que mais magoaram? São aquelas que põem em causa todo o investimento que está a ser feito e, provavelmente, o que é que nós iríamos fazer ao dinheiro? Fazer ao dinheiro é pagar aquilo que nós devemos, aquilo que fomos capazes de fazer, que foi fazer financiamento para pôr uma obra utilizável. Uma obra que eu continuo a dizer que é uma obra da região autónoma da Madeira. Pode-se dizer que está em nome do Marítimo, é verdade, está em nome do Marítimo, mas também se eu fizer um balanço daquilo que nós investimos, no balanço daquilo que nós continuamos a suportar em termos de manutenção e que libertamos a região autónoma desse encargo de manutenção ao longo destes 8 anos, logo faríamos essas contas e veríamos que a região não pagou absolutamente nada. Beneficiou com aquilo que deixou de pagar. Já fez essas contas? Já fiz essas contas, é superior àquilo que a região pagou até o momento. E diria mais, no contrato inicial, o que o Marítimo vem fazer com este contrato com o Governo é substituir um contrato ou uma proposta de contrato
um projeto de lavagem de rosto do estádio que estava a ser feito, ou que foi feito pelo IDRAM, e que tinha o custo de 24 milhões para fazer uma lavagem de rosto. E o Marítimo, com 31 milhões, é o único também clube da região autónoma da Madeira que é responsável por 12% do seu financiamento. Todos os contratos de programa foram feitos a 100%, para não dizer a mais, mas a 100%. E o do Marítimo, injustamente, cruelmente, foi feito a 88%. Mas em termos não é justo. Em termos de manutenção, quanto é que custa aquele estádio por ano? Aquele estádio custa mais de €1 milhão por ano em termos de manutenção. Eu quero dizer que nestes últimos anos o governo tinha pago quanto? Tinha pago 12 milhões de euros. E só pagou 10 milhões e meio. Ao Marítimo? Logo, sim, não pagou ao Marítimo face a este contrato, a este projeto. Então, o que já deixou de pagar, mas deixe que lhe diga também, deixou de pagar, mas não deixou de utilizar. Porque o desporto escolar é feito no estádio. O estádio é utilizado por várias instituições desta região e muitas atividades do Marítimo, essência do Marítimo, são feitas ali. O ténis de mesa, a patins em linha, a caneca furada, o Muay Thai, o Karaté. Portanto, já são várias as modalidades que ali estão a utilizar. Ainda há pouco dava a entender que não estão definidos os modelos do próximo acordo, ou seja, deste pagamento dos 20 milhões de euros, pode ser entre 5 a 10 anos. Quando é que vão se sentar à mesa das negociações? Nós temos tido algumas reuniões, penso que a situação está interpretada e está na negociação com o vice-presidente e com o secretário da tutela, para que no próximo ano venha a se concluir com este acordo para passarmos à negociação com a banca para poder escalonar da mesma forma que todos os outros estão escalonados e que no PIDAR conta lá no seu conta corrente o pagamento a todas as infraestruturas da região autónoma de Madeira que foram suportadas por contrato de programa e que todos os anos têm que encaixar uma verba para pagar. E esta será um bom... Estes 20 milhões são para pagar as obras do Estádio dos Barreiros. Quando é que o estádio fica totalmente concluído? Eu já arrisquei várias datas, mas isto tem sempre a ver em função do valor que nós vamos recebendo e vamos colocando mais aquilo que é a capacidade de financiamento para irmos concluindo. Mas eu quase me atrevo a dizer que o próximo ano está mesmo todo concluído e que nós vamos ter essa capacidade negocial com a banca para concluir o estádio e para que ele fique utilizável e, conforme dito ao contrato, também que ele seja comercial. E por isso, nós temos que hoje e sempre, cada vez mais, pensar que esta relação com a região tem vindo a diminuir em muito para todos os clubes da região. E nós temos que começar a pensar seriamente como vamos conseguir manter estas infraestruturas a custos próprios. Isso quer dizer que vai ter um espaço comercial acoplado, muito grande. É sim. Aliás, este projeto, quando foi apresentado e aprovado, quer pela Câmara, quer pelo Governo, e foi aprovado por 3 secretários, mais o Presidente do Governo, que era o estádio comercial, que nós dissemos que era o Arena da região autónoma da Madeira. Logo, aqui se definiu que era o estádio comercial que tinha que criar e tinha que gerar receitas para pagar a sua manutenção. Concluídas todas as obras, quanto é que pode custar este projeto ou quanto é que vai custar na totalidade este projeto? Mas isso foi definido já neste contrato de programa. Não vai haver alterações mesmo com esta suspensão? Não há nenhuma alteração ao projeto em termos de financiamento do estádio e de acordo com o projeto aprovado. São 31 milhões de euros mais barato que alguns que foram feitos na região por muito menos obra e com valor superior. Mais barato que o projeto inicial da Praia Formosa? Sim, olha, aí está uma boa questão.
O projeto da Praia Formosa iniciou-se e aprovado também com 70 milhões. Depois dos 70 milhões passou para 45 milhões. Aí, onde estavam os 70 milhões, englobava alguns espaços, muitos espaços para a Secretaria Regional da Educação, mas custava 70 milhões. Depois chegaram à conclusão que não deveria conter esses espaços. Então foram retirados os espaços, passaram para 45 milhões. De 45 milhões, depois encontrou-se o espaço ideal, que é, de facto, depois de muito espaço e depois de muita pedra em cima dos projetos do Marítimo, chegou-se à conclusão que o estádio do estádio dos Barreiros seria o local ideal, até porque o Marítimo já lá estava abandonado ali, porque não podemos esquecer, e é uma crítica que hoje é feita, e as pessoas às vezes têm uma memória curta, que aquele estádio deveria ser para os 3 clubes. E, efetivamente, eu digo que deveria ser para os 3 clubes. Subscrevo quem faz isso, agora só não subscrevo é quem, de memória curta, não é capaz de se lembrar de um projeto que o Marítimo apresentou para os 3 clubes e que foi, em primeira instância, chumbado pela União. Segunda instância, chumbado pelo Nacional, que foi para a Choupana. União, que foi para o Valparaíso. E o Marítimo ficou ali abandonado. E, ao ficar abandonado, numa infraestrutura já um pouco degradada e com alguns problemas, problemas que poderiam ter causado estragos de monta com aquela pala. E ao Marítimo, ao estar ali abandonado, quis o senhor vice-presidente, quis o senhor presidente do governo dizer que aquele estádio deveria ser para o Marítimo em vez de ser, porque ainda se pôs a hipótese daquele estádio ser o estádio da Associação de Futebol da Madeira para as equipas ou para as seleções da Madeira, mas que também faça aquilo que era o valor que iria ser investido, os tais 24 milhões de euros para lavar a cara daquele estádio. Chegou bem à conclusão, a região autónoma, muito em particular o seu presidente e o senhor vice-presidente, que seria de facto uma boa. E há aqui até uma... E esse projeto do final da década de 90 não foi em frente porquê? Não foi em frente exatamente porque outros interesses se levantaram com a ida do Nacional para a Choupana e do União para o Valparaíso. E, portanto, às vezes há pessoas que parece que não têm espelho ou memória. Porque se nós quisermos quantificar cada um deles, verá que é tudo muito mais caro do que o estádio do Marítimo, numa localização de difícil utilização para outros fins, ou para outros poderem utilizar. E vejamos que a seleção portuguesa, seleção A, veio à Madeira e veio ao estádio. Enquanto não houve aquela infraestrutura, nós fomos vedados sempre da possibilidade de a seleção vir à Madeira. Entre a seleção A, a seleção sub-21 e outras que, com certeza, virão. Portanto, isto para dizer o quê? Que de uma vez por todas se entenda que aquele estádio não foi um custo, foi um investimento. E um investimento da região. Porque, mesmo estando em nome do Marítimo, nunca será da região. O Marítimo nunca poderá levar aquilo para um outro lado qualquer. E por isso, quem não tem vontade de pagar, ou quem quer fazer um aproveitamento político daquilo que foi o anúncio do pagamento daquilo que era devido, não é pessoa de bem, com certeza, que não honra os compromissos. Se calhar tem que ter algum cuidado com aqueles que, na sua vida privada ou pessoal, já têm esse hábito de não pagar. Ou então, pensando no futuro em vida pública, não pagar aquilo que é devido é já um problema que nós temos que começar a pensar se aqui no peso da balança, se vale ou não vale a pena pensarmos como é que tudo isto acabará, porque os contracorrentes, as pessoas mudam. Mas deixe-me só dizer que as pessoas mudam
mas os compromissos continuam. Os compromissos são da região, ou são das empresas. E eu, em todas as minhas empresas, tenho essa grande preocupação. Mesmo naquelas que eu vou adquirindo, mas vou adquirindo com conta corrente, como deve haver. Com o passivo e o ativo. Há dias o senhor dizia que o Marítimo tem um património avaliado em 97 milhões de euros. Como é que chegou a este valor? É fazendo a avaliação daquilo que tudo foi construído, mas a valorização do seu património e dos seus ativos. E os ativos são aqueles que, ao longo do tempo, foram passando e que, também para que as pessoas fiquem a saber, quando nós vendemos o nosso património, ou aquele ativo circulante, aquele que são os jogadores de futebol, nós não recebemos de uma vez. Nós vamos recebendo ao longo dos anos, conforme este contrato é pago ao longo dos anos, também os contratos que nós fazemos com os clubes, a quem vendemos os nossos ativos, também são pagos. E esta avaliação também inclui, digamos assim, os 16 milhões de euros do terreno do Estádio dos Barreiros? Claro que engloba tudo, porque isso foi um património que o Marítimo herdou e que tem que contabilizá-lo. O Governo ainda tem outras dívidas com o Marítimo ou não? Claro que tem. E que estão... e deixe voltar um bocadinho atrás, e já falou nas dívidas, será muito mais fácil à região autónoma da Madeira fazer uma negociação sem encargos do que amanhã vir a ser penalizado juridicamente em tribunal pelos valores acrescidos dos juros e acrescido todos os encargos que essas ações possam vir a ter. E o Marítimo, como é evidente, tem ainda outras, no seu conta corrente, tem outras dívidas com a região. Cujas dívidas, montante? Cujas dívidas, na sua globalidade, incluindo o estádio, são para aí 38 milhões, 37, perto de 38 milhões. E isto, ou se vai entrar na negociação com as empresas e com o Marítimo, ou será muito mais caro quando a ação for julgada. Mas são programa em atraso, é isso? São contratos de programa, são também resoluções de governo que estão e que não foram concluídas. Como por exemplo? Como, por exemplo, o complexo de Imaculada Conceição, que não está ainda concluído na sua negociação. E é uma ação que já está em tribunal há alguns anos e, como sabemos, a lentidão do Tribunal Administrativo, não sabemos quando vai ser concluído. Mas há uma dúvida que nós não temos, é que a soma vai sempre acrescentando o tempo que vai passando. E porque as empresas não perdoam a atualização e os juros que ela vai contabilizar. Aliás, decorre da lei. E por isso acho que é muito melhor sentarmos à mesa e negociar para evitar os custos. Aliás, coisa que a região tem vindo a fazer com os empreiteiros, com todas as dívidas que tem ou que foram criadas e que, fruto também do plano de ajustamento, foi parado, foi travado. Mas não foi com as instituições, só com as instituições. Se reparar, a Direção Regional de Juventude e Desporto vem a regularizar dívidas, por exemplo, de viagens, que estavam ainda dentro do plano do PAEF. Portanto, são todas as empresas que foram fornecedoras da região que estão a ser chamadas à negociação e estão a ser pagas dentro daquele plano que está a ser reativado. Há dirigentes regionais que entendem que o Governo não está a dar a devida atenção ao futebol profissional. Qual é a sua leitura? O que é que entende? Como é que olha para a política desportiva do Governo em relação ao futebol profissional? Eu, se quiser ser maldoso, digo que é má. Mas se eu quiser ser justo e honesto, digo que é boa. É boa face à conjuntura em que nós atravessamos, àquilo que é o contrato de programa que ainda estão a ser feitos. É verdade que o rádio, o prato podia ser melhorado, que um mérito podia ser visto aqui ou ali, nesta ou naquela modalidade, mas ninguém está satisfeito. Porque toda a gente se habituou a reivindicar e toda a gente se habituou a querer mais. Mas se o bolo é aquele, se não pode ser mais, nós temos de estar gratos por aquilo que é
atribuído ao fim de cada época desportiva. Mas deixe que lhe diga também, para que, na minha opinião, ou na minha modesta opinião, porque os governantes é que sabem, acho que estes contratos de programa deviam acabar. Mas deviam acabar porque devia haver um contrato de ciclo olímpico dentro daquilo que é a sociedade de promoção da região, ou no turismo ou no plano. Mas para que as instituições saibam concretamente aquilo que pode ser o seu futuro, então deveria ser, e para dar alguma estabilidade às instituições, ou seja, aquelas instituições que têm alta competição, porque são aquelas que têm uma circulação muito grande e que vivem efetivamente dos resultados da bola, entra ou não entra. Então, esses deviam ter um ciclo olímpico para Quais para eram as criar mais-valias? As mais-valias... Era receber mais cedo? Não era só receber mais cedo, mas saber que tínhamos estes contratos em termos de ciclo olímpico. Podíamos fazer algum investimento para ter algum retorno. Mas eu nunca sei se na próxima época vou receber. E se na próxima época vamos ter contrato de programa. E na próxima época se vai atrasar o contrato de programa. Desde que houvesse esta... E acabava, em vez de lhe chamar contrato de programa, chamava-se-lhe um contrato de promoção da região autónoma da Madeira, porque é isso que nós promovemos a região. E devia ter, se calhar, até um aproveitamento diferente, enquadrado não na educação, mas no plano e finanças ou no turismo. Isso quer dizer que, havendo uma mudança do governo, teme que este contrato de programa, por exemplo, dos 20 milhões, não tenha continuidade? É isso? Não tem, sabe porquê? Porque isso é um assunto que o Tribunal irá decidir, mais tarde ou mais cedo. O que o Vice-Presidente está a fazer neste momento é antecipar esse cenário de uma... Eu já vi, de facto, nós estarmos sentados no banco, ou nós estarmos sentados nos bancos dos tribunais, a dirimir um conflito que não devia existir, porque há os contratos de programa e estar lá estas pessoas todas para testemunhar ou serem julgadas por uma coisa que é devida. Só quem de má fé não quer pagar aquilo que deve é que tem essa interpretação. Sr. Presidente, falemos agora dos resultados desportivos e da equipa principal. O Marítimo vive uma crise de resultados. Como é que olha para estas 7 derrotas sofridas até agora, nesta época? É evidente que não posso estar a viver descansado. Estou a viver preocupado, mas também não posso esquecer que o menor investimento na equipa de futebol foi o maior investimento em património. Não posso esquecer que a época passada nós também tivemos 9 derrotas ou 9 jogos sem vencer. Não posso esquecer que há clubes com um investimento muito superior ao nosso e que estão atrás de nós. Não posso esquecer que há clubes que até há pouco tempo estavam piores do que nós, não tiveram nenhum investimento em património, não tiveram nenhumas dificuldades e desceram 2 vezes de divisão. Não posso esquecer que eu entrei em 1984, 85, subimos de divisão, entrei no departamento de futebol, 84, 85, eu estou a repetir para que as pessoas percebam bem que de 84 a 85 até o momento o Marítimo continua na primeira divisão e teve as mesmas ou menores regalias que outros que já desceram. Portanto, eu não considero um percurso menos bom. Eu considero Cláudio Braga foi uma má escolha? Eu não diria que era uma má escolha, não diria. Se nós analisássemos, como analisámos, aquilo que foi a época passada, ou a meia época do Cláudio Braga no Fortuna Citara, voltaria a fazer a mesma coisa. Se nós analisarmos o trabalho que foi desenvolvido nos primeiros jogos do campeonato, foram 10 pontos, pode-se dizer que foi a última da hora. Mas o Porto ganhou a última da hora agora no último jogo. E outros clubes também têm feito a mesma coisa. O futebol está diferente. Se calhar está nivelado por baixo, mas está muito mais equilibrado. E temos essas dificuldades. E há ciclos bons e ciclos menos bons no futebol. Porque vive efetivamente da parte psicológica dos atletas. Mas continuo a dizer... Como é que faz a avaliação dos treinadores? É pelo seu percurso. É por aquilo que são capazes de fazer. Tem uma equipa a trabalhar sobre esse assunto? É evidente que nós temos. E eu, como sabia que isto ia vir à palha, olha, eu trago aqui um leque
de avaliações do nosso departamento de scouting, onde está aqui o número de jogos que foram visualizados, o percurso, a posição, a pontuação, o nome e onde está. E depois, a partir daqui, porque nós temos uma avaliação no nosso departamento de scouting de 0 a 20. É evidente que eu não vou ver, o técnico não vai ver, um atleta que tem na sua ficha de avaliação um 10. Não vai ver quem tem um 12. Mas quando chega ao 15, já quer o técnico, quer eu próprio, quando ultrapassa ao 15, vou ver. Por que razão prolongou a permanência de Cláudio Braga no Marítimo? Porque acreditei que era possível dar a volta. Mas porque acreditei que também, se eu tivesse de tomar decisões a quente, poderia ser caro ao Marítimo. E como eu me preocupo muito com o euro no Marítimo, então prefiro a negociação do que entrar naquilo que eu digo sempre. É preferível a razão do que o coração. Então entrei na razão e não no coração. Porque se o coração na altura mandou, mas a razão não obedeceu. E saí muito melhor ao Marítimo. Sentiu que este foi o pior momento de contestação à sua liderança? As contestações acontecem sempre, porque as pessoas vivem dos resultados. As pessoas entusiasmam muito com os resultados, mas os resultados é que veja-se o que se está a passar no Benfica. Que com tantos resultados bons, toda a contestação. Veja-se o que é que foi investido, porque o futebol é isso mesmo. Mas isso refletiu-se também nos sócios que foram ao clube, que foram ao estádio, por exemplo. No último jogo tivemos apenas 4.256 adeptos. É importante o apoio dos adeptos? É muito importante, é muito importante. Na altura que vi os lenços brancos, como é que reagiu? Já estou tão habituado que, não, é evidente, ninguém reage bem. Mas estou habituado a ver aquilo nos estádios que não posso levar ou me deixar levar pelo impulso dos sócios ao momento. Porque temos outras responsabilidades. E temos outras responsabilidades e também gostaria de mostrar que este organograma que aqui está parece que lá fora é só o presidente. Mas se nós virmos o que é as chefias do Marítimo, vemos o quantas empresas têm este número de chefias nos seus departamentos. Portanto, é evidente que a última decisão é sempre do Presidente. Mas também é o Presidente quando falta que resolve os problemas. Mas para que as pessoas não... Deu puxões de orelhas à equipa ou não? É evidente que dei. É evidente que dei. Acha que a equipa também portou-se mal neste início de campeonato? Não tenho dúvidas que aquela equipa tem que render muito mais. Ou, aliás, aqueles jogadores têm que render muito mais. A equipa é que não rendeu. Os últimos jogos do Marítimo não foram bons. E isso eu tenho que reconhecer que não foram bons. Agora, precisa trabalhar e por isso é que também mudamos. Agora, entre mudar com menor custo ou dar a possibilidade de ir por aquilo que eu falei, quer com os capitães, quer com a equipa, quer com os técnicos, convenci-me claramente, e a minha estrutura convenceu-se que éramos capazes de inverter e voltar ao início da época com a dinâmica que nós tínhamos e daquilo que poderia ser resultado para o futuro. Mas o que não deixa de ser verdade é que nós fizemos um bom acordo, nós não tivemos custos inerentes à sua saída e fomos buscar aquilo que nós entendemos que é... E agora o que é que espera de Petit? Espero bons resultados. Espero... É outra voz, é outra dinâmica. Qual é a mais-valia deste treinador? A mais-valia é aquilo que nós o conhecemos como jogador e como conhecemos como treinador. E que acredito que ele terá a mesma determinação em relação àquilo que é a sua imagem da competição. E a competição, com ele, vai ter... Se os resultados vão aparecer amanhã, depois... Mas eu estou convencido que eles vão começar a aparecer rapidamente, porque a dinâmica dos treinos mudou completamente. Foi a primeira escolha para a sucessão de Cláudio Braga? Foi a primeira escolha. Foi a primeira escolha para a sucessão. Aliás, é uma coisa que eu tinha vindo a pensar, porque os resultados de facto não estavam a ser bons, porque a dinâmica de jogo também não estava a ser boa, só que ele também estava a concluir o quarto nível. E por isso, tudo isto... temos às vezes que saber Carlos fazer um compasso. Vai dar mais condições de trabalho a Petit, ou seja, vai reforçar a equipa nesta abertura do mercado de inverno?
Olha, nós temos vindo a conversar, está a ser analisada por ele, em termos de posições que ele pode ou não vir a pretender, naquilo que é o atleta que se encaixa no perfil do treinador, mas, para lhe dizer concretamente, ele ainda não me disse se iria ou não. Pedi-me para dar algum tempo para fazer a avaliação deste grupo que tem, a avaliação daquilo que é a equipa B, a avaliação daquilo que é os sub-23. Como sabe, ontem houve coletivo, treino conjunto com a equipa B, com a equipa sub-23, e depois definirá na próxima semana para saber se nós vamos ou não pretender fazer reajustamentos em janeiro. E em termos de venda dos jogadores, há alguma possibilidade de sair algum jogador do Marítimo em janeiro? O futebol é fértil ao momento, mas provavelmente sim. Mas, como digo, é preciso também que a equipa possa melhorar na sua qualidade de jogo e também naquilo que é a sua prestação em termos de pontos, porque o futebol é visibilidade, o futebol é o momento e os resultados alteram as ideias, alteram os valores e alteram tudo mais em função dos pontos que nós vamos adquirindo. E penso que o Marítimo começa a ficar um pouco mais desafogado, porque não investir mais, porque tem a perspectiva de ter uma capacidade negocial para poder fazer o encaixe e Joel é um se eu fizer o termo comparativo, é um dos... se eu fizer o termo comparativo com aquilo que nós investimos, com a classificação que temos, com os outros que não investiram nada e que têm uma classificação idêntica à nossa ou que estavam piores do que nós, acho que me dou por muito satisfeito por aquilo que nós temos feito. Já disse que Joel é um jogador a negociar, e quanto a Dani, é para manter até o fim? Eu acho que nada me foi transmitido em relação àquilo que é o valor do Dani desportivamente, a mais-valia que é o Dani no balneário, na liderança, acho que... É uma aposta ganha, digamos assim. Eu acho que sim, O que é que espera do jogo de segunda-feira? Vencer, como sempre, vencer. E acha que estão criadas as Feirense condições? Ter vindo ao Funchal ganhar por 3-0, não significa que essa onda se vá manter e que o Marítimo não possa. Aliás, como fez na Taça da Liga, que só por mera infelicidade não venceu em Vila da Feira, e penso que poderá e tenho a convicção que vencerá o próximo jogo. O Feirense está apenas a 1 ponto do Marítimo. Sim. E por isso é que eu digo... Se for surpreendido, pode tomar outras medidas ou não? Não, claro que não, porque o Roma e Pavia não se fizeram num dia, portanto há que dar condições e tempo de trabalho às pessoas para desenvolver o seu trabalho. E tenho a certeza que não me passa pela cabeça que isso possa vir a acontecer. Passa-me pela cabeça naquilo que é o seu contrato, que tem 1 mais 1 e que deverá cumprir, como cumpriu o Pedro Martins, que veio da equipa B com 4 anos e meio, como cumpri Nel Vingada com 4 anos e tal também, como foi outros treinadores que passaram pelo Marítimo. Nós não fazemos chicotada ou não substituímos por substituir. Nós substituímos porque o futebol é isto mesmo, é em função dos resultados. O Marítimo está em 14º lugar, o senhor já disse que ficava satisfeito se o Marítimo terminasse a época acima do 10º lugar. Isto quer dizer que as competições europeias estão fora de hipótese? Mas eu tenho que ser realista, eu tenho que meter objetivos aos atletas. Tenho que meter objetivos para que a própria massa associativa seja reivindicativa. Mas se nós fizermos a contabilização do número de equipas que vão às competições europeias, diria Benfica, Porto, Sporting, Braga, 4 estão preenchidos, falta 1 pela Taça de Portugal. O Marítimo já não está na Taça de Portugal. Vamos ver se o clube que vai à final da Taça de Portugal se abre uma vaga para o 5º lugar. Portanto, nós não podemos viver a pensar que estamos no céu. Uma frase que eu costumo muito dizer, que gostaria de ir para o céu, mas não gostaria de morrer. Eu tenho que ser realista com as condições que nós temos, com os investimentos que nós fizemos, com a equipa que nós temos, que eu considero que temos bons atletas, considero que o conjunto não funcionou tão bem como nós queríamos. Carlos Pereira, para respostas muito rápidas,
Sub-23 e a equipa B são para manter? Claro que sim, claro que sim. Tem sido, aliás, se nós analisarmos aquilo que tem sido o produto da Sub-23, o número de atletas que têm sido transferidos para a equipa A e os que têm sido vendidos, ou seja, a circulação dos nossos ativos vindos da equipa B, nós só podemos dar por satisfeitos. Aliás, é o único clube que manteve ao longo de todos estes anos a equipa B e tem dado bons resultados. Se eu olhar para a Sub-23, estou satisfeito com aquilo que é o trabalho que tem produzido. É uma equipa que não nos oferece tanta responsabilidade porque é uma equipa que neste momento não sobe nem desce, mas que forma-se muito melhor a ganhar do que a perder. E se estamos no meio da tabela é porque temos ganho mais vezes do que temos perdido. E estou satisfeito com este leque, sem esquecer os júniores, que é a tal escada que eu há muitos anos venho a reivindicar, que é a região, não era o Marítimo, era a região, devia ter para o aproveitamento do jogador madeirense clubes que formassem o efeito escada, que é a terceira, a segunda, a primeira, e com a obrigatoriedade da transição desses mesmos atletas de um para o outro. Como não foi, é o Marítimo que acabou por se substituir à região com este percurso ou com este número de equipas que, se me perguntar a opinião, não era o Marítimo que devia ter este número de equipas. Ela devia estar, mas é preciso que alguém dê o pontapé de saída e a faça, como também fez com a equipa de futebol feminino. Já imaginou que o Marítimo tem uma equipa de futebol feminino? Já esgotamos o nosso tempo. Na primeira divisão, o Benfica na segunda, e tem o futsal ainda na segunda divisão, quase a subir divisão. Portanto, tudo isto é um investimento que é feito por um clube eclético como o Marítimo é. Para este mandato, prometeu concretizar a Academia do Marítimo. Como é que vai ser este projeto e quando é que vai ser concretizada? É uma vontade expressa, aliás, não é do Marítimo, são todos os clubes que agora estão com essa filosofia de academia para poder desenvolver o trabalho, mas um trabalho mais concentrado daquilo que hoje é feito. Vamos ter uma academia regional, é isso? É uma academia do Marítimo para o futebol regional nacional e passando também pelo futebol internacional, que o Marítimo tem muitas equipas fora da região. Aliás, tem mais lá fora do que cá dentro. Portanto, esta internacionalização se vai fazendo conforme aquilo que determina ou que são os contratos de programa para, que não é só contratos de programa que se faz com o futebol ou com os clubes. E quando é que vai estar a funcionar? É preciso ver o dinheiro primeiro. E é preciso encontrarmos o local primeiro. Tenho ideias onde pode ser, mas não gostaria de deixar. Aliás, se eu tenho um dossiê comercial, este dossiê comercial vai sustentar também aquilo que é o valor para essa mesma academia. Deixe que lhe diga que o Marítimo é o único clube que não anda sempre a bater a porta do governo para fazer as suas infraestruturas. Porque se aquilo que tem feito se batesse todos os dias à porta do governo, com certeza que o governo já não tinha batente, já tinha estreado. O batente é aquilo que nós tínhamos nas portas antigamente para bater. Não, o Marítimo pensa, executa, se o governo entender que deve ser apoiado, aceita. Se não, achar que não deve ser, vai continuar na mesma e vai fazer como tem feito. Olha, Francisco Franco foi com os investimentos do Marítimo, a Camacho, o 1º de Maio, o Machico, o Andorinha, o Barreirense, tudo isto é feito com investimento no ecletismo do Marítimo. Presidente Carlos Pereira, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista, assim especial. Desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.